A Newman continua a acompanhar o dia de Sporting, o dia em que os Leões podem festejar o título de campeões nacionais 19 anos depois. Esta já está preparada, o Ruben Amorim já fez a antevisão ao jogo com o Boa Vista. Pede aos jogadores que não percam o foco e a concentração para conseguirem conquistar os 3 pontos frente à equipa de Jesualdo Ferreira, apesar de todo o ambiente que já está a ser montado já há alguns dias por todo o país e também pelos sportinguistas espalhados pelo mundo. Alexandre Santos foi treinador dos Sub-23 do Sporting Clube Portugal. Viva Alexandre, obrigado pela presença aqui nesta emissão da Newman, onde estamos a fazer várias antevisões ao jogo do Sporting com o Boa Vista. Alexandre, não foi muito tempo entre a passagem pelos Sub-23 do Sporting e este dia em que o Sporting se pode sagrar campeão nacional. Que trajeto foi este? O que é que aconteceu dentro do Sporting para que se chegasse a este patamar e qual a importância da chegada de Ruben Amorim ao clube? Bom dia, Rui. O tempo não é muito longo desde aí, mas a verdade é que no futebol tudo passa muito rápido. Verdade. E tudo muda muito rápido, até porque, na verdade, me parece que há aqui 2 marcos. Um é algumas ações e estratégias tomadas pelo Sporting, pela nova estrutura do Sporting diretiva, no sentido por chegar ou por se afirmar. Eu acho que isso foi os primeiros passos fundamentais dentro da própria academia, com algumas estratégias, e depois, principalmente, isto pode parecer, não sei se é facilmente entendível, mas é preciso acertar no treinador certo para aquilo que é o projeto certo. Ruben Amorim tornou-se e transformou-se no treinador certo para aquilo que o Sporting precisava, não só de uma grande aposta naquilo que eram os verdadeiros talentos do Sporting, como também um treinador que transporta para dentro da equipa e para dentro do jogo atual do Sporting uma filosofia que assenta na plenitude naquilo que é a ambição dos jovens jogadores, juntamente com jogadores experientes que não tinham tido até agora o rendimento que tiveram este ano, como há vários casos, um dos quais o capitão Coates, que acaba por juntar-se àquela juventude e faz a forma certa. Ruben Amorim conseguiu isso, sendo o líder, a pessoa certa que neste momento consegue transportar o Sporting para rendimentos como nós temos visto que têm sido excepcionais durante toda a época. Santos, tu tiveste a oportunidade de treinar, de ser treinador de Ruben Amorim. Sim, curiosamente. Curiosamente. Que sinais é que já dava? Viana ao mesmo tempo. E do Viana também. Sim. Eu ia falar disso também. Mas olhando aqui para o Ruben, e depois já podemos ir que sinais é que o Ruben Amorim dava enquanto jogador e que possa nessa altura estar a transmitir para dentro do grupo do Sporting, para dentro do balneário, agora e obviamente ao longo da temporada? Eu conheço o Ruben há muitos anos, curiosamente, porque primeiro treinei o irmão dele e conhecia a família, e depois conheci o Ruben porque na altura já o Ruben estava a despontar no Belenenses. Joguei contra o Ruben quando treinava os juniores do Alverca e depois venho encontrar o Ruben pela primeira vez na seleção de Lisboa. Tinha o Ruben 18 aninhos e começava a despontar e a afirmar-se no futebol português. E depois encontro novamente no Braga, na época de 2012, 2013, em que, o que é que eu destaco? Destaco um jovem que na altura já não era um jovem jogador, que era um jogador maduro naquela altura, no pleno da sua carreira, muito bem disposto, o que se percebe pela postura de comunicação típica do Ruben, até nos momentos de maior aperto. Sim, dos mais bem dispostos. Ou seja, um jogador que fosse em Manchester, como jogámos, fosse contra o Aroca ou contra o Tondela, não por diminuir os clubes, mas pela diferença, era sempre o mesmo jogador. E depois tinha uma característica que para mim se revela neste momento como personalidade de um líder, que é a capacidade de comunicar bem. Na altura era de jogador para treinador, fazia-se chegar muito facilmente aquilo que entendia aos treinadores corretamente, de forma positivista, e principalmente dava-se muito bem com todos os elementos do grupo, todos sem exceção, e sabemos que isso não é fácil, porque dentro de um grupo de alta competição temos
jogadores de várias nacionalidades, de várias culturas, de várias religiões, e ele era talvez, eu consideraria que talvez fosse aquele que conseguiria se dar melhor com todos os elementos, porque tanto chegava bem a jogadores mais fechados do leste, por exemplo, como se entendia na perfeição com os brasileiros, como era uma referência para os portugueses. E por isso eu acho que isso revela um pouco esta característica que é dele também se afirmar junto de várias nacionalidades de jogadores e vários tipos de jogadores que tiveram carreira internacional e têm, como jogadores que estão a aparecer agora neste momento pela primeira vez no futebol profissional. Alexandre, e o Hugo? O Hugo tem tido aqui uma capacidade de resistência desde que chegou a este cargo de diretor desportivo do Sporting Clube Portugal. Enfim, e não tem sido um trajeto propriamente pacífico, pelo menos até chegarmos a este momento, várias mudanças de treinador, plantel também, várias críticas que têm sido alvo. Eu pergunto qual o mérito de Hugo Viana e no conhecimento que também tens sobre o Hugo para chegar a esta pré-festa. É um papel extraordinariamente difícil porque ele já esteve nos dois lados, que é o lado absoluto e total da crítica, em que era o principal visado porque os jogadores não tinham qualidade, os que eram escolhidos não tinham, os outros que não eram escolhidos, os que saíam, os que entravam, tudo era crítica, e agora de repente eu revelo aqui, e aí eu acho que tenho que registar, porque não é habitual. Quando acontecem estes sucessos, a postura ser a mesma de quando não acontece o sucesso desportivo. E nós vemos o Hugo Viana, na altura em que foi difícil, em que houve mudanças de treinadores, em que houve muitas saídas e muita crítica, pelo menos por trás, no fundo, nos bastidores, sem grandes aparições, mas agora poderia ter sido o contrário, termos um Viana que aparecia porque estava no sucesso desportivo ou estava associado, e não vejo isso. Significa que o trabalho está a ser feito corretamente porque é a mesma pessoa, as funções são as mesmas, só que às vezes temos sucesso, outras vezes não temos, desportivos. Eu diria que o trabalho é muito ingrato porque a escolha é a dele, certamente com o presidente e com o treinador, mas depois tudo o resto se processa muito em função dos resultados, em função do rendimento, que já não passa quase nada por aquilo que seja a estrutura de topo do Sporting. E o que eu entendo é que a característica do Hugo tem-se mostrado idêntica àquilo que ele já vinha atrás, sendo como jogador, que era um jogador muito persistente naquilo que entendia ser o profissionalismo dele, muito reservado, ou seja, era um jogador que era um excelente profissional enquanto jogador, mas enquanto que o Ruben era muito mais extrovertido, o Hugo era muito menos extrovertido, mas e depois veio-se a verificar a passagem para dirigente, uma postura sempre correta, educada, e onde o trabalho é feito onde tem que ser feito e não na frente das câmaras ou para as câmaras. E eu acho que isso tem sido o mais importante, que neste momento deve dar um grande gozo a ele e a todo o seu apoio, à equipa de trabalho, que é ter feito um grande plantel e ter dado as condições necessárias para, juntamente com a estrutura técnica, fazerem o trabalho que têm vindo a fazer, e certamente acredito que lá por dentro dele e se calhar lá na sua maior intimidade hajam no fundo atos de festejo extremamente exuberantes, porque ganhar neste momento pelo Sporting, depois de tudo o que ele também passou de crítica e de feroz crítica, deve saber mesmo. Dará um sabor especial ao Viana. Eu acredito que sim, não tenho a certeza que sim. Deve ter sido neste momento uma das maiores felicidades dele desportiva, muito para além, se calhar, daquelas que teve como jogador. Alexandre, e para ti enquanto treinador, porque os orientaste, nomeadamente o Mateus Nunes e o Daniel Bragança, os jogadores que estiveram contigo, o Mateus não só no Sub-23 do Sporting, mas já vinha também do Estoril, que mensagem é que lhes deixas e que orgulho te dá também a possibilidade de ver os jogadores que foram teus e treinados por ti se poderem sagrar campeões nacionais de futebol? A mensagem, e esta foi sempre uma mensagem que eu lhes transmiti no tempo que estive com eles, e que ainda hoje por vezes me preocupem em lhes enviar por vezes algo
que lhes faça assentar os pés no chão e manter a capacidade de trabalho que têm tido e de confiança neles próprios para chegarem onde têm chegado. Por vezes houve momentos em que isso parecia muito distante, quer para o Daniel, quer para o Mateus, muito distante. E de repente o futebol muda e eles estão num momento, ou num dos momentos mais felizes daquele clube e de certeza da carreira deles. Mas eles ainda são muito jovens e por isso no Sporting ou noutro clube qualquer, que eles mantenham esta capacidade de serem persistentes e de serem sempre capazes de todos os dias trabalharem mais do que no dia anterior. E se eles o fizerem com a qualidade que têm, vão chegar efetivamente muito longe. Já chegaram a um nível muito elevado, mas eu acredito que quer um quer outro, que estive mais próximo deles, existem outros, mas quer um quer outro, certamente têm condições para chegar ainda mais longe e mais títulos e mais conquistas para a vida deles pessoal e dos clubes onde eles estão. Alexandre, muito obrigado pela tua presença, por este teu testemunho. Obrigado, um abraço, até uma próxima oportunidade. Ficamos então com mais uma visão neste dia que pode consagrar o Sporting Clube Portugal como vencedor do Campeonato Nacional 2020-2021. Temos muito mais motivos de interesse para continuar a acompanhar a Newman ao longo desta terça-feira. Até logo.